Oi, gente, tudo bem? No programa de hoje nós vamos estar falando sobre Roy Halston, que é um designer americano que fez muito sucesso na década de 70 e que está agora com seu nome no auge por causa da série Halston da Netflix. Roda a vinheta que a gente vai voltar daqui a pouquinho contando tudo para você. E como eu falei para vocês, o nosso bate-papo hoje é sobre o Halston, um designer americano que na década de 70 revolucionou o mercado de moda dentro dos Estados Unidos. E quando ele foi participar da Batalha de Versailles, que foi, na verdade, um show que colocou designers americanos apresentando a sua moda juntamente com designers franceses, e era uma disputa para levantar dinheiro para reformar o Palácio de Versailles em Paris, o que acontece? Os americanos ganham essa batalha, né, de moda, e entre os designers que estavam neste contest estava o Halston. E isso aí foi revolucionário para a carreira dele. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho na história? Vamos falar para vocês como que surgiu tudo isso. O Halston, Roy Halston, ele nasceu em 1932 em Iowa, de uma família de classe média. E quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, ele começou a desenhar chapéus para a sua mãe. E nessa de desenhar chapéu para a mãe dele, ele entrou no mundo da moda e começou fazendo chapéus para o mercado. Inclusive, Jacqueline Kennedy foi uma de suas consumidoras. Ele tinha muita ligação com pessoas da elite americana e ele era o cara na área de chapéu. Mas teve um momento em que o chapéu deixou de ser um item de consumo aqui nos Estados Unidos, principalmente porque eles queriam outro tipo de moda. E a Jacqueline Kennedy, que usava muito o chapéu do Halston, parou de usar, parou de consumir. E aí o cara entrou em crise, gente. Ele entrou em crise e começou a ver qual seria o caminho que ele teria que seguir para conseguir continuar trabalhando na área que ele gostava, que era a área de moda. E ele foi desafiado a fazer roupa. E na hora que ele foi desafiado a fazer roupa, o que acontece? Ele entra para essa área e ele começa a trabalhar de uma forma muito interessante, produzindo roupas com um quê muito moderno. Nós estávamos na década de 70 e com isso, todo aquele período de crescimento dos Estados Unidos, de modernidade, estava infiltrado em todas as áreas, e ele pega esse gancho e traz a modernidade para o estilo de moda que ele começou a criar naquela época. E o Halston, como eu falei para vocês, ele era super bem relacionado no mundo da society americana. E ele conheceu a Eleanor Lambert, que está lá mostrando, né, lá no filme da Netflix, como a grandmother da área fashion. E é ela que leva os designers americanos para Paris para competir nessa batalha de Versailles. Mas isso é uma outra história que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente, conforme a gente vai conversando sobre Halston. Esse negócio de chapelaria dele deu tão certo que em 1957 ele entra para Bag Goodman, que é uma das lojas mais famosas aqui dos Estados Unidos. Eu estive lá ano passado em Nova York, e a loja é top, 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 gente, muito legal. Mas na hora que o chapéu cai em decadência, cai em desuso, deixa de ser moda, ele começa a fazer uma moda totalmente diferenciada, que tem tudo a ver com o período dos anos 70, com aquela época disco, lembra do disco? E ele fica amigo de uma das cantoras que depois seria o maior sucesso nos Estados Unidos, que é Liza Minnelli, que foi amiga dele até os últimos dias de vida, porque ele morreu com AIDS, né? No seriado tá revelado lá a causa de morte dele, inclusive ele escondeu que ele tinha AIDS, mas ele
teve toda uma trajetória de sucesso. E essa moda que ele apresentou tão moderna, e eu tô mostrando para vocês aí alguns desses designers que ele fez, realmente revolucionou a moda naquela época, e ele foi meio vanguardista, porque ele foi um dos primeiros a produzir em série. Ele tinha essa questão de ser super excêntrico e vender os seus produtos nas lojas high-end de uma forma específica e atender uma clientela classe A. E tudo isso foi sucesso. E eu até gostaria de fazer um highlight aqui de quais eram os produtos, vamos assim dizer, o estilo que o Halston colocou nas suas coleções e que faziam sucesso na época e que são meio atemporais. Por quê? Porque nós usamos isso até hoje. Olha só, eu cheguei a anotar para a gente não esquecer. Entre as coisas que ele lançou, o vestido camisa de camurça, que se tornou um go-to do guarda-roupa das americanas de 1970, os cafetãs, as hat pants, o chiffon, e um dos seus grandes destaques foi realmente o tecido ultra suede, que ele fazia aqueles vestidos camisão, que foram um sucesso absoluto nos Estados Unidos e também na Europa. Todo mundo queria consumir. Era tipo assim, o produto da época. E isso é muito bem apresentado no filme que acontece, que está sendo apresentado na Netflix. E se você não viu, vale a pena ver, porque são 5 episódios que conta a história do Halston de uma forma muito interessante. Existem algumas cenas que são um pouco pesadas, vamos assim dizer, mas a história, o empreendedorismo, a forma dele pensar e a inteligência do Halston era uma coisa que realmente a gente deve considerar como algo especial. Voltando à questão da Batalha de Versailles, que eu acredito que foi um divisor de águas na vida de Halston, não só dele, mas de todos os participantes desse evento que aconteceu em Paris, eu gostaria de destacar para vocês quem é que estava lá. Para vocês terem uma ideia, tem um livro, e eu gostaria de mostrar esse livro aqui para vocês, que chama A Batalha de Versailles, The Battle of Versailles, que conta a história de como foi isso, só para vocês terem uma ideia de quão importante esse momento foi para a moda americana. E não é só o livro não, gente. Nós temos o livro e nós temos o filme que conta a história da Batalha de Versailles. E vocês sabem quem é que estava nessa batalha? Vou falar para vocês e eu quero ler aqui porque a minha memória é péssima, então eu não quero deixar nenhum nome de fora. Nós tínhamos representando os Estados Unidos Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Halston e Stephen Barrows. No lado americano, é importante a gente falar também que junto com esses 5, nós tivemos Donna Karan, que ela tinha 25 anos e ela era assistente da Anne Klein. E hoje ela é uma mulher que está no mundo da moda, representando através do seu estilo. Agora, no lado francês, né, da Europa, quem é que nós tínhamos? Nós tínhamos Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emmanuel Ungaro, Marc Borin e Christian Dior. Olha só. Agora, para vocês terem uma ideia, por que os americanos tiveram vantagem e ganharam a Batalha dos Looks em Paris? Porque eles apresentaram uma moda totalmente moderna, nova, diferente, onde os designers como Christian Dior, Yves Saint Laurent, eles apresentaram modelos tradicionais que já eram usados na Europa, então não tinha tanta novidade nos looks que eles apresentaram. E até mesmo a forma deles apresentarem esses looks era uma forma tradicional. Já os designers americanos, e o Halston foi realmente um grande destaque, principalmente porque ele levou com ele não só uns looks super fashion forward, né, super interessantes, mas também Liza Minnelli, que esteve fazendo uma performance
chiquérrima, que trazia para o ambiente europeu aquele charme da nova cultura que estava aqui acontecendo nos Estados Unidos, que estava no seu auge e no seu apogeu. Então, depois que as duas apresentações acontecem, que os looks são apresentados, a apresentação dos americanos foi assim, show, ganhou a plateia, que aplaudiu de pé a apresentação dos americanos, que ganharam a batalha dos looks. Mas, olha só, nessa viagem, o Halston tomou uma decisão que, na verdade, estava sendo apresentada para ele há algum tempo, de vender o nome dele para uma empresa, e essa empresa iria investir nele para que ele pudesse decolar e o nome dele pudesse estar em todos os lugares nos Estados Unidos e no mundo como o grande designer americano que estaria revolucionando a moda nos Estados Unidos e no mundo. O nome dessa empresa é Norton Simmons, e você vê isso bem específico no seriado da Netflix, onde você vê o cara apresentando várias vezes a proposta por Halston, e lá na Batalha de Looks, lá em Paris, o Halston aceita vender o nome dele para essa empresa por 16 milhões de dólares na época e ficar com um controle criativo da loja. O controle criativo da marca continuava com o Halston. E ele, excêntrico do jeito que ele era, ele tinha agora dinheiro, poder, notoriedade para poder construir aquilo que ele queria em termos de moda. Então ele volta para os Estados Unidos e começa a investir nesse mercado de uma forma muito forte, e é realmente um sucesso. É realmente um sucesso porque ele tem capacidade e condições para poder criar a sua moda moderna, vanguardista, e ele, como era um marqueteiro de marca maior, ele se relacionava com toda a high society da época, o sucesso é absoluto. E olha, a partir daí ele começa a colocar o nome dele em tudo quanto é coisa. E com o sucesso, Halston começou a investir em várias áreas. A criação do perfume dele foi um dos grandes destaques, porque o modelo, ele muito excêntrico, vocês viram, ou se vocês não viram, vocês vão ver no seriado da Netflix, como é que foi complicada a criação do design, do modelo, do formato, do perfume dele, que foi um sucesso e alcançou, assim, muitas e muitas vendas. E aí ele começa a não aceitar os guidelines apresentados pela empresa, que é dona, na verdade, da Halston, que é a Norton Simmons, e começa a haver crise. Ele começa a se envolver com droga, deixa de ser focado, isso mostra muito bem no seriado, e com isso vem o início da decadência de Halston como designer exclusivo da moda high-end, da moda que era feita para a elite. E aí o que acontece? A Norton Simmons entra em crise. E como o Halston já estava tendo uma performance prejudicada, porque ele não estava obedecendo os guidelines necessários, não estava trazendo produtos novos, estava com dificuldade de criar, o mercado estava mudando, o que acontece? A empresa é vendida para outra marca que se chama Esmark. E isso foi em 1984. E quando acontece essa venda, o que acontece? Ele fica totalmente chocado, porque é uma outra forma de fazer negócio. E aí, o conceito da empresa que assumiu a liderança, que é a Esmart, o que acontece? Ela tinha um outro conceito de moda. Ela queria a moda popular, ela precisava fazer alguma coisa para poder fazer com que a marca Halston pudesse ser elevada novamente. E aí, o que acontece? Eles assinam um contrato milionário com a JCPenney para poder fazer roupa popular. O Halston já não tinha mais tanto poder de decisão dentro da empresa, que na verdade o nome já não era mais dele, desde que ele vendeu lá em Paris durante a Batalha de Versailles, lembra?
mas antes ele tinha o controle do design. E quando ele para de criar e acontece tudo isso e a empresa é vendida para outra empresa, o nome dele é vendido também, a empresa dele é vendida também, e ele tem que se adequar às novas leis de mercado, principalmente porque ele não tinha condições de tocar à frente o business sozinho. E aí, quando ele assina o contrato com a JCPenney, aceita que esse contrato seja assinado com a... Eu acredito que ele não teve nem opção, né, gente? Porque ele não queria sair de uma Bagdad Goodman, né, que é top, e ir para uma JCPenney, que é uma loja de departamento muito famosa aqui nos Estados Unidos, mas atende a clientela classe média mais baixa, não é high-end, é totalmente diferente todo o conceito. E ele leva esse conceito de moda para a JCPenney, mas aí realmente a marca já está em decadência, ele descobre que está com AIDS e já está em todo um processo e ele acaba saindo e vendendo realmente, perdendo o direito do uso do nome dele. Ele morre em 1990 em São Francisco de AIDS. E depois da morte dele, não pensem que a Halston deixou de existir. Não, a Halston continuou a existir como um brand classe média, como um brand que tinha condições, tinha toda uma raiz de notoriedade, tem um estilo moderno. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, que eu tenho algumas peças dele, né, que agora estão, assim, valendo uma fortuna, né? E exatamente porque o nome dele foi ressuscitado. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Mas eu tô mostrando aqui do lado para vocês 3 vestidos que são da Halston, que eu já usei no passado. E, inclusive, eu estou com um deles aqui hoje, em homenagem ao designer, em homenagem a esta série da Netflix, que realmente me encantou, porque tudo que é relacionado à moda me encanta. E eu acho que, se você não viu, vale super a pena você ver. E agora, sabe o que aconteceu? O sucesso da série está sendo tão grande que a Netflix entrou em parceria com a Halston para fazer uma collab exclusiva. E as peças são 10 peças que foram criadas especificamente para essa collab. Estão à venda na Neiman Marcus e na Saks, 2 lojas de departamento nos Estados Unidos que são super famosas e atingem a classe A aqui no país. Então, olha só, você sabe por quanto que esses vestidos estão sendo vendidos? O mais barato está $995 e o mais caro $1.595. E a expectativa do atual estilista que encabeça o design da Halston nos Estados Unidos nesse momento, que é o Robert Rodrigues, é de que essa coleção seja um sucesso, e nós temos certeza de que vai ser um sucesso, essa é a expectativa, e que a casa de moda Halston possa ser revitalizada e que ela possa voltar às suas origens de uma marca que atende a classe A. Essas são algumas das informações que eu gostaria de compartilhar no vídeo de hoje com vocês. Eu acho que eu passei para vocês algumas informações bem interessantes sobre o Halston. E uma das coisas que me chamou mais atenção quando nós vimos o seriado foi a capacidade de criar que ele tem. A visão que ele tem como empreendedor, onde ele foi, na verdade, o primeiro designer americano que teve uma visibilidade e teve condições de apresentar um trabalho em alta escala, dentro de várias áreas, porque ele atuou não só na área de perfumes e roupas e acessórios, mas também em várias outras áreas como casa, mesa e banho. Gente, naquela época tinha tudo Halston. Tem até uma parte no seriado que mostra como que ele tinha suas mãos em tudo. E de uma certa forma eu acredito que isso fez com que ele ficasse até um pouco popular demais. Por quê? Porque ele deixou com que o nome dele fosse desgastado pela situação. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. A história dele como designer é inspiradora
e também serve de alerta para gente, né, que está aqui trabalhando com moda, trabalhando e vivenciando isso de uma forma geral, e até mesmo para as pessoas que não trabalham com moda. Por quê? Porque quando nós estamos indo bem, quando todas as coisas estão caminhando de uma forma perfeita, nós precisamos sempre estar criando, estar mudando, estar aumentando a nossa capacidade de fazer e realizar coisas. Não podemos deixar com que o status quo, com que aquilo que nós estamos vivendo hoje, seja o definidor de águas para o nosso futuro. Nós precisamos investir sempre, nós precisamos estar focados. Nós não podemos deixar que as coisas do lado de fora, venham afetar a nossa performance como profissionais. Ele se deixou levar pelas drogas e isso foi realmente uma pena, porque um designer tão brilhante, com tanta capacidade criativa, não conseguiu manter a sua própria marca e o seu próprio nome. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse bate-papo de hoje aqui no Fashion Travel Reporter, onde nós vimos a ascensão, a decadência, a estagnação e o reflorescimento de uma marca que fez história e volta a fazer história aqui nos Estados Unidos. O programa Fashion Travel Reporter fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre moda, sobre um assunto que de uma certa forma eu acredito que apaixona você também. Até o próximo programa.